Ok. Vocês lembram que a ideia foi somente fazer uma coisa breve, insertar essa temática, que começamos o outro sábado, mas se desenvolveu uma aulas um pouco mais amplias, mas mesmo assim acho que dedicar mais algumas horas a esse tema, e depois vamos voltar à temática do início do trimestre. Tem vários assuntos abertos ainda aqui nesse estudo. Eu quero repassar um pouco a lógica de tudo, vendo se eu esqueci uma coisa aqui e lá para ter um pouco melhor controle de tudo isso aqui. Vou colocar talvez aqui outra lista. Não, ainda não. Como foi a lógica dos presidentes americanos, o que tínhamos colocado aqui? Trump é representado por quem? Por que rei? Por quem? Oséias? Primeiramente por? Temos uma linha dos presidentes americanos, do Estado americano, governo, não igreja. Jeroboão. Depois? E foi o outro? Depois? Abraham Lincoln. Ok? Porque Lincoln? Isso é assim mais ou menos a ideia. O início declara o fim, por isso o primeiro é o símbolo também do último. Temos o presidente número 19 dos republicanos e o presidente, o rei 19 da história de Israel. Os dois são os últimos na sua linha. Ok, queria adicionar algumas coisas de Abraham Lincoln. Já falamos. Jorge, você lembra que temos falado do Lincoln? O que aconteceu no seu tempo? Na Guerra Civil. Guerra Civil. Él está en contra de la esclavitud en los años 60.
Angela, você lembra mais alguma coisa do Lincoln? Contra a escravidão? Ele encaminhou um plano de lutar contra alguns problemas. Simplesmente, o que mais colocamos aqui? Eu lembro de quando terminou, que foi mesmo ano que ele faleceu. Não é isso? Aham. Sim. Foi no ano 65? Isso, 65. 1865. Isso. Ele lutou contra a escravidão. Contra o que mais? Solange, você lembra, talvez? Quem falou? Nelson? Nacionalismo. Nacionalismo. Sim. Alguma coisa aqui? O importante é o fato que foi assassinado. Ele também falou da morte dele. Por que você acha? A irmã falou. Por que você acha que é importante que foi assassinado? Porque como representante como sendo o primeiro, ele tipifica o último, e o último, de um jeito profético, também é assassinado, como o sexto rei da profecia, como o sexto rei. Então você fala Lincoln assassinado. O que mais? Trump tem que ser assassinado, Trump tem que ser assassinado. mesmo que não vai ser morto literalmente, mas tem que ser assassinado também pela regra alfa e ômega. Alguém mais? Com respeito à morte, todos sabem que foi morto pelos jesuítas, o Lincoln. Como movimento, acreditamos que os jesuítas mataram ele. Então, nós sabemos que é o papado de novo, o que... Eu não sabia isso. Eu não sabia isso. Jeff Sei fal- que foi assassinado. Eu vi que foi, que claro que foi para os católicos, que foi jesuíta, não sabia. Ok, então os católicos, mais geral. Mas aqui tem outra pessoa que representa a Trump nessa linha. Isso é o que eu queria pesquisar. Eu tenho aqui, porque o problema aqui é isso. Ele acaba com a guerra civil. Uhum. Trump, Começa a guerra civil. ele acaba a escravidão. Não? Uhum. Começa. Acaba o nacionalismo. Começa. Morre. Assassinado. Então o quê? Não vai ser assassinado. É nessa lógica aqui. Por que dizemos agora assim? Não, aqui isso sim, ele vai ser assassinado. Não, aqui tem Lincoln, tem Trump, que tem na linha dos Césares, ou dos romanos. Quem representa Trump? Cláudio? Aham, Tibério. Como morre Tibério? Assassinado. No geral, ele pega a almofada, cabeceira, a almofada e mata ele. Travesseiro. Que mais? Uma pessoa mais? Se podemos Cláudio também foi assassinado. Temos Napoleão, assassinado? Não sabia. Não assassinado. Adolf Hitler, assassinado. Suicídio.
Não? Como morre? Hitler. Em Chile. Não. Não, essa é a teoria. Claro, tem pessoas que ainda acham que Elvis Presley mora, que Hitler mora e vive ainda não. Ele morreu. Como morreu, Gabriel? Ele tomou veneno, ele fez suicídio. Me parece que o seu empregado, secretário, tinha que queimar ele. Ou podemos assassinado, uma coisa assim similar. Eu não sei se dá isso para... Eu não diria que Trump vai ser assassinado. Tem várias histórias que indicam alguma coisa assim acontecendo. Mas, como estamos falando do espiritual, isso que você falou, pode ser um assassino espiritual, ou seja, não físico. Acho que, não sei se podemos sacar muito coisa disso, porque sabemos que ele vai acabar, mas o seu assassinato, depois de ser presidente americano, isso ali do presidente americano, depois ele vai subir e vai ser ditador. Até esse momento eu não gosto de fazer muita ênfase nessa história do fim. Mas seu reino cai em ruína, né? Depois do decreto dominical. Sim. Aham. Mas Lincoln estava procurando somente encontrar tributos aqui do Lincoln para aplicar. Agora, durante a Guerra Civil, tem uma coisa que chama-se habeas corpus. Alguém sabe o que é isso? Algum estudante de juízo aqui? Habeas corpus. Você sabe? Quando você consegue ficar liberado temporariamente Quando você consegue ficar liberado temporariamente da prisão, assim, você consegue o habeas corpus, você pode ficar em casa ainda. Ah, sim, exatamente. Um direito. Se você foi colocado sem juízos, não corretamente, de forma incorreta na prisão, você pode aplicar habeas corpus. Eu quero aplicar habeas corpus para me sacar da prisão, porque eu não estou aqui da forma correta. Você pode clamar esse direito. Agora, durante a Guerra Civil, Lincoln, ele desabilitou habeas corpus. Porque eles precisavam de soldados e precisavam pegar os homens para que ninguém tenha direito de fugir ou de clamar, etc. Ele desabilita essa opção aqui. Para nosso tempo, para Trump, parece que isso equivale ao ato patriota. Onde acontece uma coisa similar. Ato patriota tem uma instituição. O ato patriota tem uma equipe dos juízes, mas é secreto. Ou seja, é secreto, é invisível, ou eles laboram de maneira independente do público. Okay? Os Estados Unidos têm uma corte que opera completamente sem interação com o governo. Ajuda-me a formular isso. O público não pode acessar. Ok, o público não acessa, é completamente independente, mas é oficial.
oficial. Sim, dessa maneira podemos dizer secretos. E essa corte, se você é terrorista e cai debaixo do ato patriota, então essa corte pode pegar você e colocar na cárcere. E você não pode apelar aqui, habeas corpus, não, porque ninguém sabe o que aconteceu com você. Hã? Faz. É o nome disso. Ok? No Espírito e Profecia, volume 4, 4 SP, página 410. Helena White fala o povo que foi preparado tão maravilhosamente por Deus, reforçando eles, agora eles rejeitam. Não, dando força a eles para sair do yoke, do peso do governo, do papado, mediante um ato nacional, vão dar vida à fé corrompida de Roma. E dessa maneira, uma tirania vai se levantar, que somente está esperando de um toque para começar de novo a crueldade e o despotismo. Com passos rápidos, já estamos chegando a esse período. Então, uma das características aqui que Helena White declara é o despotismo. E o que é o despotismo? O que é um déspota? Opressão. Algo assim como tirania, um governo que oprime o seu povo. E Helena White que isso vai acontecer. E compreendo que isto aqui permite de forma legal fazer isso. Colocar em prática um governo déspota. Hoje em dia não temos mais o ato patriota, não é assim? Alguém lembra como se chama hoje em dia o ato patriota? Freedom Act. Freedom Act. Freedom Act. Olha a página. 10. Ato da liberdade. Sim? Acto da liberdade. Ato patriota da liberdade. Então, mas é muito similar. Ato patriota somente ficou em pé por uns anos, depois tinham que renovar até que eles fizeram alguns câmbios aqui, mas é muito similar ao ato patriota. Algumas coisas mudaram. Acho que isso aconteceu com o presidente antes do Trump, Obama. Ok? Mais outra coisa aqui, isto é Sinais dos Tempos, Sign of the Times,
novembro 28, ano 1900. Elena White falando sobre Novembro 8. 28, 1900. Elena White fala sobre a direita religiosa. Fala de uma crise. Tem os testemunhos em português? Testemunhos para a igreja? Porque fala aqui também que isso também é 5T 712. É T5 712.1 em português, é a mesma coisa. T5 712.1. Em espanhol seria Testemunho para a Igreja, página 666. Em espanhol, 5TI 666. O movimento da Reforma Nacional, exercendo o poder da legislação religiosa, manifestará, quando plenamente desenvolvido, a mesma intolerância e opressão que prevaleceram nos séculos passados. Concílios humanos assumiam, então, as prerrogativas da divindade, esfacelando só seu poder despótico, a liberdade de consciência. E a prisão, o exílio e a morte seguiam aos que se opunham aos seus ditames. Se o papado ou seus princípios foram de novo conduzidos ao poder pela lei, os fogos da perseguição de novo se encenderão contra os que não quiseram sacrificar a consciência e a verdade em deferência a erros populares. Este mal está prestes a realizar-se. Rafa, você tem o texto? Pode continuar? 712.1. Agora 2. Se Deus nos proporcionou luz que mostra os perigos à nossa frente, como poderemos subsistir perante Ele se negligenciarmos fazer todos os esforços que pudermos para representá-la ao povo? Poderemos contentar-nos com deixá-los ir ao encontro desse acontecimento momentoso sem os advertir? Ok, podemos aqui ter uma informação que está um pouco errada. Podemos citar o início do parágrafo? Quem tem, Carol? O início. Uma grande crise. Capítulo 85. 5 em inglês ou português? T5 711.3. Não, é 711.3. Ele pediu para eu ler o primeiro parágrafo Tem? do capítulo. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimentos que, há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos ser iminentes, desenrolam-se agora perante nossos olhos. Já os legisladores da nação, refere-se aos Estados Unidos, foram instados a emendarem a Constituição, restringindo a liberdade de consciência. A questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importância nacionais. Bem sabemos qual será o resultado desse movimento, mas estaremos prontos para o acontecimento? Temos-nos desincumbido fielmente do dever que Deus nos confiou
de dar ao povo a advertência quanto ao perigo que tem pela frente, Sim, sim, estou ouvindo isso, mas em inglês. Ah, ok, estou compreendendo o que acontece. Esse é o texto original. Parece. Um dos dois, não é? E no texto original, Signs of the Times é um pouco diferente. Signs of the Times? Ao final fala, estamos prontos para ser involucrados à lei dominical. E aqui fala outra coisa. Mas, ok, é mais ou menos, é quase o mesmo. Então aqui fala uma crise, e a crise vai afetar a quê? A Constituição. Ok? E logo fala da crise do movimento do domingo. A questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importância nacional. Então aqui temos o domingo vai ser um assunto nacional, tem esse movimento religioso nacional. Cris, pode continuar? Parágrafo 4 seria. Muitos há. Muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que virão após essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma chamada instituição cristã ao mistério da iniquidade, e sua imposição será o virtual reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida a tirania que há muito aguarda ansiosa sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Ok? Definição de despotismo é o seguinte: poder absoluto, autoridade ilimitada, sem controle por homens, constituições ou leis. Somente dependendo da vontade do príncipe. Ok? Então eu acho que o ato patriota, nas mãos, o ato da liberdade, nas mãos do Donald Trump, realmente se converte em despotismo. Pode repetir para mim o despotismo? Ok, despotismo, poder absoluto, autoridade ilimitada e não controlada por homens, constituições ou leis. Dependendo somente da vontade do príncipe.
acho que deveria dizer príncipe, rei ou imperador. Ok? Bom, então, isso era para esclarecer que compreendemos por que o ato patriota, ou por que o ato da liberdade permite Trump se converter em um déspota. Isso foi a conexão que fizemos com Lincoln. Estamos já em uma crise nos Estados Unidos, uma crise que descrevemos como guerra civil, na primeira fase da guerra civil. E Lincoln, ele fez algo que é uma paralela para nós, com a existência do ato patriota, somente tem que ser colocado em prática. Ok. Temos outro assunto aqui nessa lista. Isso foi o que queria dizer para Lincoln. Isso não é essa lista aqui, mas... Bom. Depois temos, na história dos presidentes americanos, temos alguns que tinham que ver com as guerras. Okay? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E vamos ter o Trump, que associamos com a Terceira Guerra Mundial. Agora, aqui, na história da Guerra Civil, deixa eu ver. Então, ele foi aqui em 1863, 1865, 1867, 69, 1871, 74, 80, 88, 1997, 1901, 1922, 30. Ok, aqui na história do Biden temos a Guerra Civil. Jorge, em que história temos a Primeira Guerra Mundial? Tu que é presidente? Você se lembra? Después del año 1914. Aham. Então é aqui, não? André, você lembra? Segunda Guerra Mundial? Bom. No ano 39, não? Então, o tempo da Segunda Guerra Mundial é aqui, em Elani.
76, 79, 90. Ok. Já fizemos a conexão com Bynum, com Wilson. E uma das coisas aqui, a motivação, vocês lembram, para a guerra civil, de se formar como igreja, foi o medo que os adventistas jovens tinham que servir no exército, como soldados. E para impedir que eles tinham que servir como soldados, chutar, matar outras pessoas, então eles formam a igreja. Vai ter essa possibilidade de liberar os jovens adventistas do serviço militar, o serviço na arma. Então aqui, em inglês a palavra é draft. Como chama-se isso em português? Draft. Quando o exército pega os homens para... Recrutação? Recrutamento. Assim? Então aqui o tema do recrutamento é um problema e por esse recrutamento esse foi um dos motivos para formar a igreja. Não? Para a igreja ou para o movimento entrar em um certo tipo de relacionamento com o Estado para se formar legalmente, segundo as regras do Estado. Nós estamos dizendo que recrutamento aqui também vai causar um problema cá. Acho que, ou possivelmente isso tem que ver com a Terceira Guerra Mundial. Recrutamento foi um problema aqui. Vocês lembram? E aqui também, quando adventistas alemães não queriam servir no exército, não queriam. E uma das coisas aqui nessa história, isso foi nesse tempo aqui, Segunda Guerra Mundial, Hitler. Sabemos que nessa história, na Alemanha, o movimento da reforma, os adventistas que não queriam servir no exército, eles não foram conhecidos pelo governo alemão. O governo alemão só conhecia a igreja adventista. E a igreja adventista da Alemanha, essa igreja, nesse momento, afirmou que ela não tem problema com tudo o que o Estado está querendo fazer. A igreja adventista alemã falou: estamos apoiando o governo. Isso incluía, indiretamente, também a perseguição dos judeus. A igreja adventista não colocou uma posição em contra disso. Mas eles aproveitaram fazer uma coisa aqui. Eles falaram: mas tem um grupo de adventistas e eles não querem servir no exército. Ok? Esse grupo lá não são de nós. Então a igreja aqui denunciou o movimento da reforma adventista e o Estado não sabia, mas nesse momento o Estado se enterou da existência deles e colocou eles na cárcere e também nos campos de concentração. Ok? Hoje em dia, no século XXI, a Igreja Adventista do Sétimo Dia pediu desculpas, somente agora. Pediu desculpas para a Igreja Adventista da Reforma. Pela primeira vez na Alemanha tinha um acercamento, se juntaram para falar.
Isso foi poucos anos atrás. Poucos anos atrás, 2000, não lembro, 12, 14, alguma coisa assim. Ok? Então, esse é outro assunto aqui que vemos em várias histórias. Isso não tem que ver especialmente com os presidentes, eu diria, mas tem que ver com as guerras, esse padrão da guerra civil, guerra mundial. Terceira Guerra Mundial. Dessa maneira, podemos esperar que Ted Wilson vai repetir a história. No momento de recrutamento, ele também vai denunciar, a Igreja Adventista da Sétimo Dia vai denunciar aqueles que não estão conforme com os mandatos do Estado. Em referência a fazer isso aqui. Acho que agora, quando por primeira vez isso foi visto, nós sabíamos, talvez, por que na Alemanha. Se isso tipifica uma história que vai acontecer nos Estados Unidos, com a guerra, e vai começar a recrutar, e talvez vão acusar o movimento, que somos nós. Acho que depois das apresentações de Tess, onde ele identificou profeticamente que a Alemanha era o rei do norte para o papado naquele tempo. Agora é bem claro porque na Alemanha aconteceu isso. Porque ele era o rei, o exército do papado naquele tempo. Eles tentaram se unir. Só aproveitar para aqueles que não viram ainda as apresentações da irmã Tess, da Escola dos Profetas nos Estados Unidos. Ou vocês podem ver no YouTube aquelas apresentações e você pode ativar os subtítulos em português ou em outros idiomas. Mas também já falamos, acho que quando Tyler voltar, essa semana, ele vai começar a fazer um resumo, ele já começou a fazer um resumo dessas palestras. Ok? Ok, muito bem. Sim. É só para organizar melhor na minha cabeça. Quando você diz recrutamento, nesse ponto a guerra já está começando, ou já começou. Não é? Ou não? Porque para mim... Sim, está começando, está por começar, porque tem que ter um motivo para fazer recrutamento. Sim, porque, não sei, se eu por recrutamento, eu diria que é aos 18 anos, quando eles começam a preparar. Não seria convocação, essa fase que você está... Convocação? Porque convocação é quando algo vai acontecer, eles sabem, já começou. E eles chamam quem já foi recrutado. São os jovens também, mas recrutamento é o processo para estarem prontos para serem chamados. Então, convocação é quando chama. Eu acho que seria convocação, não? Ok, talvez. Não, os dois são obrigatórios. Ok. Que mais? Tem várias coisas aí. E lembra que falamos outro dia que tinha guerra civil na história das três Romas. Você lembra isso? Roma pagã conquistou primeiramente leste, Terra Gloriosa e o sul. Não? E tinha uma guerra civil em Israel. Depois, como papal,
conquistou os 3 chifres e tinha uma guerra civil nos vândalos. Dessa maneira, também na Roma moderna, tem que ter uma guerra civil, a Terra Gloriosa. Ok. Já leímos o cita da escravidão? Acho que sim, não? De Spalding e Magan 21. Somente para ler. Somente vou ler uma frase aqui. Spalding e Magan 21. A escravidão voltará a ser revivida nos Estados do Sul, pois o espírito da escravidão ainda vive. Não? Somente lembrar isso aqui. Então, o que ainda não fizemos muito é olhar outra lista, e talvez podemos fazer essa na próxima hora, a lista dos reis de Israel. Né, se você lembra que temos falado aqui da Atalia, que foi assim um pouco o resumo do que vimos a última hora. Era la reina, sí, es la hija de Isabel. También ella mandó a matar a todos los de su linaje. Aí vamos bem. A hija de Isabel, não. De Jezabel? Ajá. Ok. Ok? Ya, y queda un niño y también ella es matada. Hija de Jezabel, de onde temos isso? Não vemos, vemos por fora. Pois Jezabel é a esposa de Acaz. Sim. Outra Jezabel na história. Ok, não é a famosa Jezabel. É a famosa Jezabel. Mas como pode ser se Jezabel é a esposa do Acaz? Ah, Ahaz. Ela é da outra lista, da outra. Ah, da outra linha. Ela é a esposa de Acabe. Ok, explica-me, porque eu não participei desse estudo que vocês fizeram. Explica um pouco mais em detalhe. Ah, sí. ¿Cómo le digo? Es la hija de Isabel y Qual verso? O verso? en Profetas y Profetas. Ok. Atalía, hija de Acab, mujer de Jorán, y su hijo Ocosías fue muerto, fue matado, también todo su linaje, y ella por enojo o rabia de eso fue a matar a todos también. Ok. Y queda el niño, el hijo de su hijo. Ocosías. É esse aqui? Joás. Não. Sí, él. Uhum. Y es rescatado y él es, ¿cómo se dice? Protegido por un sacerdote también. Sua Y esposa. después de 6, Sacerdote ou foi? su hermana lo lleva, pero lo tiene el sacerdote, digamos, cuida de No él. templo. Sí, en el templo. Después es presentado al pueblo. Ok. Quem leva, acho que é a tia dele, não? Como? Leva, acho que é a tia dele. Sí, la hermana de otro. A irmã do que morreu. Aproveita. E que aplicações estamos fazendo disso? Fizemos disso. Jeoseba é o nome da tia. Joseba. Que aplicações fizemos disso aqui? Porque falamos isso representa Trump também. A sétima rainha, a sétima símbolo dos 7 reis aqui, os 7 últimos.
Que aplicações fizemos? Isso somente é história, não? Que aplicações fizemos? Eu lembro das aplicações com relação à meia-noite, Meia-noite. que ela grita traição, traição. E isso foi quando a criança tinha 7 anos e no 7º ano do rei de Efraim. Temos aqui 2 duplicações. Essa traição não aconteceu na meia-noite. Na meia-noite pegaram a menina. Não. Na meia-noite ele foi coroado. Sim. Não foi? Coroado. À meia-noite ele foi coroado, porque a gente marcou a meia-noite justamente pelo grito dela. Isso que tem que E ver a com idade dele. aplicação? Que é a nossa meia-noite. E que tem que ver o filho coronado e tudo isso. Que à meia-noite passa o reino, não sei, O reino de Wilson. a quem? O movimento. Oficialmente, nesse momento, o reino fecha a porta, ou fecha o tempo de governar dessa igreja aqui e passa para outra igreja. Não? Falamos em outros estudos, demonstramos que o movimento da organização está pronto na meia-noite. Porque à meia-noite tem que acontecer a transição a essa nova igreja. Ok? Mais alguma coisa aqui que falamos da Thalia? Ok. E isso, Pedro, você pode fazer uma conexão de Atalia com Sedequias? Os dois são no 7º. Lembra o que aconteceu com Sedequias? Seus filhos? Sei que todos foram mortos na vista dele. Sei que foi tirado dos seus olhos. Sei que antes ele foi detido por Jeremias. Ele rejeitou a mensagem de Jeremias. Foi fraco pelo povo. Não fez a reforma que Jeremias falou. Nem se submeteu aos babilônios, como Jeremias tinha falado que ele fizera. Ok? Por agora não tenho uma conexão com a Thalia bem clara para mim. Alguém quer fazer uma conexão? Carol? Não, pai, você está na linha, toca você agora. Não, eu não quero, mas eu queria acrescentar que está em Profetas e Reis 96.3, o que a Nancy leu. Obrigado. Mas, voltando à pergunta. Se não quer fazer uma aplicação, ou somente a aplicação disso, sem fazer uma conexão aqui, aplicação. O que significa tudo isso? O que aconteceu com Sedequias? Zedequias. Bom, eu não sei se eu vou fazer uma aplicação, eu vou falar o que eu lembro do que a gente comentou sobre Zedequias, no caso, ter sido vazado os olhos. Não, ele já falou tudo o que aconteceu. Ah, é? Não? Eu não consigo. É só um minuto atrás ele falou tudo o que aconteceu com ele. Só gostaria agora de aplicar. Isso o que significa? Solange? Você quer a aplicação com Wilson? Presidente Wilson? Acho que ele também, al igual que Sedequias, ali eles verão a seus filhos mortos e ele Isso que significa? que ele será que ficará Que são os filhos de Wilson? Tem que
Dos explicar os adventistas, símbolos. os adventistas eles serão mortos diante do Mortos, espiritualmente, falando Ok. assim, não? Diante de o Ted Wilson, e ele ficará na escuridão, porque também aos Ezequias foram quitados seus olhos, e ele entrará na escuridão espiritual, onde ele já não pode mais discernir, não? E depois ele foi colocado de novo, mas depois ele foi assassinado. Então, ele não volta mais a liderar a Jerusalém. Se você o pode que dizer. significa a morte espiritualmente aqui nessa geração? Que eles serão aceitarão o domingo, nesse sentido. Em outras palavras, aceitar o domingo é que? Receber que? A marca da besta. A marca da besta. Então aqui o mundo adventista recebe a marca da besta. Isso é a morte espiritual. E o Wilson vai ser testigo disso, porque ele vai encaminhar, ele vai liderar esse processo. Ok. Estamos na hora para terminar, ou estou um pouco confundido agora com o horário? É 1 hora mais tarde. Então agora que hora é? 7h30. 7h30. Ok, muito bom. Então, falta meia hora? Falta meia hora. Ah, ok. Entendi. Agora, falta um pouco aqui outra lista, pero não dá para escrever aqui tudo. O presidente, o rei de Israel, Jeroboão, não? O primeiro rei de Israel, paralelo aqui, essa linha, 63. O que foi que ele colocou? O que foi que ele fez? Angela, você lembra? Cris? Você vê em minha mente algo que ele fez um altar para. Fez 12. Alguma coisa Fez mais detalhada vem na sua mente? É que assim, ele queria impedir o pessoal o povo de adorar Aham. em Jerusalém. Então ele fez E como altares foi esse altar? para que eles não fossem. Como foi esse altar? Tem duas componentes. Eram 2 bezerros, um em Dois Dan, bezerros. É. E colocou onde os bezerros? em Dan e em Betel. Momento. Tá falando, gente, não tá ouvindo, Rafael. Tá um pouco difícil para me ouvir 3 à la vez. Dan e Betel. Aham, Dan e Betel. Isso simboliza o quê? Os 2 chifres. Betel, poder. símbolo de quê? Ah, tá. Significa quê? É Estado, não é? Aham. E Dan, igreja. E Betel, igreja. Então ele coloca um bezerro no estado, outro na igreja. A imagem da besta lá, ok? Então isso aqui é a combinação estado e igreja. O interessante é aqui que ele coloca dois bezerros aqui. Porque o que acontece aqui em 1063 na igreja adventista? Diagrama. O que acontece com o diagrama? Tem um novo diagrama e rejeitam esses 2 diagramas. Então, isso é outra coisa aqui. Temos 2 diagramas que são rejeitados aqui. Já compreendemos que foram rejeitados nossa história, mas aqui são, vamos dizer, completamente pisados, ou destruídos aqui. Acaba o processo aqui com o Wilson. Ok?
Bom. Voltando aqui a essa lista, o que procuramos à última hora foi entender o significado desses reis e o significado dos presidentes que eles fizeram, encontrar algumas datas e informações. Vamos fazer uma tarefa disso, porque é um pouco difícil, é muito material que todos aqui juntos procuramos de compreender. Somente vou dar algumas informações acerca desses aqui, os últimos 4. Acredito que podemos fazer aqui uma aplicação de dizer, essas são 4 gerações. Por que podemos fazer isso? Porque temos o pai, temos o filho. Do pai e do filho são 4 gerações, ou 4 presidentes, simbolizando 4 gerações. E sabemos que o 4 é símbolo de quê? Progressão. De um progresso, pode ser um progresso destrutivo ou também construtivo. Mas aqui vamos observar, estamos observando um processo destrutivo nesses 4 presidentes. Agora, do Pearson, tem algumas informações interessantes. Pearson, paralelo a Josiah. E Jorge, você lembra algo de Josiah? Josias, desse rei? Rei Josias, na história de Judá. Foi bom, foi mau, Fue bueno. foi um bom rei. O que foi que ele fez? Hizo unas reformas, ¿no? Fez uma reforma, En el pueblo. Bueno, mandó tumbar el paganismo, los altares. exatamente. Ok, acho que só isso nesse momento. Então seria interessante ver o que fez Pearson. Alguém sabe alguma coisa do Pearson? Ele também trata de reformar a igreja, não? Ele também trata de fazer uma reforma na igreja. Sim, Ele é considerado como um bom presidente. É. Eu achei um texto que isso foi a última palestra dele. A última palestra oficial na igreja. Não sei se foi conferência geral, isso eu não sei exatamente. Ele faz um apelo aos líderes da igreja. Com Google, a tradução é essa aqui. Aproveito meus pensamentos de algo que o ancião e a senhora Neal escreveram, descrevendo como, tipicamente, uma seita evolui para uma igreja. Como uma seita evolui para uma igreja. Evoluciona. Eles dizem que uma seita é muitas vezes iniciada por um líder carismático com um tremendo empenho e comprometimento e que surge como um protesto contra o mundanismo e o formalismo de uma igreja. Essa é uma lógica de como uma seita começa. Eu acho que a aplicação que ele está indiretamente fazendo aqui, que no início da história adventista tinha líderes carismáticos. Pode pensar você em a família White, Helena White, ou em Miller. Começa com alguém líder carismático. Geralmente é abraçado pelos pobres. Os ricos perderiam muito juntando-se a ele, já que é impopular, desprezado e perseguido pela sociedade em geral. Tem crenças definidas firmemente mantidas por membros zelosos. Cada membro toma uma decisão pessoal de se juntar a ele
e sabe no que ele acredita. Há pouca organização ou propriedade e há poucos edifícios. Isso é o desenvolvimento normal, o típico de uma seita para uma igreja. É o mesmo aqui que acontece com o movimento milerista. Poucos edifícios, é pobre, impopular, desprezado. E acho que é uma coisa também que podemos ver nesse movimento. Não? Os inícios assim. Tem crenças definidas firmemente e mantidas por membros celosos. Cada membro toma uma decisão pessoal de se juntar a ele e sabe no que ele acredita. Há pouca organização ou propriedade e há poucos edifícios. O grupo tem padrões e controles rígidos sobre o comportamento. Pregadores, muitas vezes sem educação, surgem por compulsão interna. Há pouca preocupação com relações públicas. Ok? Mas o que me pareceu interessante agora é como ele continua. Então passa para a segunda geração. Com o crescimento, surge a necessidade de organização e construção. Como resultado da indústria e da frugalidade, os membros tornam-se prósperos. Com o aumento da prosperidade, a perseguição começa a diminuir. As crianças nascidas no movimento não precisam tomar decisões pessoais para participar. Eles não sabem necessariamente em que acreditam. Eles não precisam martelar suas próprias posições. Essas foram elaboradas para eles. Os pregadores surgem mais pela seleção e pelo aprendizado dos trabalhadores mais velhos do que pela compulsão interna direita. Na terceira geração, a organização se desenvolve e as instituições são estabelecidas. A necessidade é vista pelas escolas para transmitir a fé dos pais. Faculdades são estabelecidas. Os membros têm que ser exortados a viver de acordo com os padrões. E, ao mesmo tempo, os padrões de associação estão sendo reduzidos. O grupo se torna negligente quanto a desassociar membros não praticantes. O zelo missionário esfria. Há mais preocupação com relações públicas. Líderes estudam métodos da propagação da sua fé, às vezes empregados recompensas extrínsecas como motivação para o serviço pelos membros. Os jovens questionam por que são diferentes dos outros e se casam com os que não são da fé. Você compreende o que ele está descrevendo aqui? A destruição. Não? A destruição. Um pouco sarcástico o princípio. Mas bem claro. Mas não fala de ninguém especial. Fala de um esquema, de uma lógica que dá para ver, em geral, na história de muitas seitas que tomou o caminho para se formar, tornar uma igreja. Não? Como? Quarta geração. Agora, na quarta geração, há muita maquinária. O número de administradores aumenta, enquanto o número de trabalhadores na base torna-se proporcionalmente menor. Grandes conselhos da igreja são realizados para definir a doutrina. Mas escolas, universidades e seminários são estabelecidos. Estes vão para o mundo para credenciamento, acreditação e tendem a ser secularizados. Há um reexame das posições e modernização de métodos. Atenção é dada à cultura contemporânea, com interesse pelas artes, músicas, arquitetura, literatura. O movimento procura tornar-se relevante para a sociedade contemporânea, envolvendo-se em causas populares. Os serviços se tornam formais. O grupo goza da aceitação pelo mundo. A seita se tornou uma igreja. Ok?
Então, de quem está falando ele aqui? Igreja Adventista. E eu acho interessante a questão do 57 logo antes dele. Fala de novo. Interessante a questão do ano de 57 logo antes dele. Foi no mandato anterior que Martin foi a liderança para escrever o livro Reino das Seitas. E a igreja não queria ser taxada de seita e fez toda aquela mudança. Eu acho que, de certa forma, ele deve fazer alguma referência a isso aqui. Parece, não? E agora fala, para finalizar, irmãos e irmãs, isso nunca deve acontecer com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso não acontecerá com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta não é apenas outra igreja, é a Igreja de Deus. Isso foi Pearson, me parece muito, muito interessante. Ele descreve essa história aqui. Chegando aqui, quase iniciando os últimos 4 presidentes, que outra vez uma repetição de toda essa história. Ele declara, ele vê que isso está acontecendo, mas ao mesmo tempo fala, isso não vai acontecer com nossa igreja, não deve acontecer. Okay? Já aconteceu. Mas já aconteceu, já acabou o processo. Acho que ele sabe. Ele sabe, claro. Aqui a acreditação, nesse tempo aqui. Aqui os compromissos, não? Com os evangelicais, etc. Eles logram, mediante essas reuniões, que a igreja se vira uma igreja e já não é vista como seita. A igreja Adventista do Sétimo Dia, nesse tempo aqui, justamente aqui, antes dele, se virou uma igreja. Ainda o processo durou mais um pouco, até nosso tempo aqui. Algumas igrejas não aceitaram a igreja como igreja, mas esse processo já é quase finalizado. Então, Pearson, um bom presidente, não sei muito dele, só algumas poucas coisas, e achei isso aqui que acho muito interessante para a nossa aplicação agora desses aqui. O Jeff lembrou desse Pearson. Ele falou que no tempo quando ele chegou à igreja, ele era famoso, falado entre as pessoas mais reformadoras, de que ele estava decidido a fazer alguma reforma na igreja. Finalmente foi impedido, mas ele achava que era só talvez uma tradição, que falavam que ele era bom, assim como o de Wilson também falavam que era bom, mas que depois dele olhar essa linha, é impossível não saber que Pearson sim tentou muitas reformas. Isso é uma das coisas. A outra é que é interessante que ele morreu no ano 89. E Ok. Pearson morreu. aí no ano 89. Ele é presidente até 79, mas ele morre em 1989. Por que você acha interessante isso? Porque no ano 79 começa a guerra de procuração, que nós agora no movimento achamos que é a última advertência para a igreja. Então ele termina sua presidência aí. E depois no A 89... guerra na Afeganistão, Aham, Rússia e Afeganistão. Sim. Que houve uma guerra de procuração. sim, aí. E começa no ano 79, termina no ano 89. E é justamente quando ele morre e nasce o movimento. Ok. Muito interessante isso aqui. E quero aproveitar os últimos 10 minutos para falar algumas coisas desses 4 presidentes adventistas. Começamos com Neil Wilson. Neil Wilson, que foi presidente justamente no tempo do fim. Não, isso é a lógica. Não? Aqui temos 4 gerações. Temos os 4 passos na última geração. Vocês lembram dessa lógica?
que podemos demonstrar muitas vezes que em uma geração se repite a história das outras de todo o processo. Nossa igreja se repite a história das 7 igrejas do Apocalipse, por exemplo. Aqui na última geração repite-se, já estamos ensinando isso faz um tempo, a história das 4 gerações. Então, Neil Wilson, presidente em 1989, ele falou essa coisa famosa na corte dos Estados Unidos. Tinha um juízo ou uma decisão na corte dos Estados Unidos por o assunto de empregado, como se chama? Employment, empregação. Você está empregado? Do tema do emprego igual, não? Igualdade no emprego, algo assim. E ele é convidado, o presidente argentino é convidado a essa corte para declarar algumas coisas. Isso foi nos anos... Eu não sei muito bem. Isso foi antes que ele foi presidente. Tem que ver isso aqui bem. Igual. Foi ele que foi convidado e ele falou, declarou uma coisa aqui. Mesmo que seja verdade, mesmo que é verdade, que existiu um período na história, na vida da Igreja do Sétimo Dia, onde a denominação tinha um ponto distintivo anticatólico, aquela atitude da parte da igreja não foi mais que uma manifestação de um sentimento, ou de um sentimento antipapal entre os protestantes conservadores, as denominações protestantes conservadoras, na primeira parte do siglo e a última parte do último siglo. Século. E agora essa posição foi tirada ao monte do lixo histórico em referência à Igreja do Sétimo Dia. Lançado ao monte de lixo. Então, a posição essa postura antipapal, que o Papa é a besta, tudo isso aqui, ele fala que foi simplesmente um sentimento religioso de muitas denominações. E nós simplesmente participamos disso. Mas hoje em dia, jogamos isso fora, essa ideia antipapal. Ok? Depois, outra cita aqui dele, ele escreveu na revista adventista Advent Review, em 1981, ele escreveu: existe outra igreja universal e verdadeiramente católica. Existe outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, ele fala que tem a Igreja Católica Romana e tem outra igreja verdadeiramente universal e católica, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele faz aqui, claro, um jogo com as palavras, porque católico significa quê? Universal. Hoje em dia eu ouvi, de vez em quando você pode ouvir isso, pessoas que dizem a Igreja Adventista é católica, porque somos universal. Ok? E tem mais uma anedota dele, que ele gostava de chamar os seus empregados da Conferência Geral. Como ele gostava de chamar eles? Cardinais. Olha, meus cardinais, vem aqui. Ele falava como cardinais deles. Cardeais. Então, temos esse assunto aqui muito estranho. Essa paralela que ele está fazendo. Essa amizade que
ele está fazendo com a Igreja Católica Romana. Wilson. Agora Falkenberg. Robert Falkenberg. Ele foi... Um homem fez um senhor, empresário, James Moore, ele fez uma acusação legal contra Falkenberg, contra o presidente. E ele falou que ele foi enganado por Falkenberg e um fundo de caridade de 8 milhões de dólares em notas promissórias e um acordo de terras. Então, esse presidente aqui, não sei também exatamente o que aconteceu aqui na história desse presidente, parece que ele fez alguns negócios assim estranhos, prometendo terras, usando dinheiro que não deveria ser usado para isso, assegurando terras para sua família. Não lembro os detalhes aqui, porque tem muita coisa assim, parece bastante sujas que aconteceram aí enquanto a ganhar dinheiro, a ganhar terras. E foi acusado, e tem que ver com muito dinheiro. Ele não tem uma... e ele... Acho que ele resignou o seu posto, não? Assim, ele mesmo resignou o posto do presidente porque ele falou que essas acusações distraem muito e no caso bem, então melhor eu vou resignar como presidente. Na internet você vai achar muita informação sobre os negócios túrbios, oscuros, essas coisas que aconteceram aí com Falkenberg. Paulsen, o penúltimo, renunciou. O Falkenberg renunciou à presidência por esses negócios aí. Agora, Paulsen, ele foi o primeiro presidente adventista que tinha um grado doctoral. Então, Dr. Paulsen. PhD? Vocês lembram que Pearson falou que ao início, os pregadores sem educação. Ao final, eles já são educados, eles têm títulos. Não? Mas o assunto é que ele não somente tem um PhD, mas ele estudou na Universidade de Tübingen, na Alemanha. E essa universidade, por que é famosa? O que tem em especial essa Universidade de Tübingen? Solange. Porque é uma universidade ecumênica, ou seja, no sentido que você aqui tem professores católicos e professores protestantes. Isso. É muito famosa essa universidade, tem uma história muito longa. Pessoas muito famosas saíram dessa universidade. Você lembra um famoso? No, la verdad no. Não? Ratzinger. Ratzinger. Ah, sí, era su tutor, ¿no? Ratzinger foi professor aqui. Acho que foi estudante também e foi professor nessa universidade. Aí foi formado esse presidente aqui, Paulsen. Sim. Ele foi estudante dele? Acho que ele Parece. Ratzinger dirigiu seu tesis, não? Não sei isso. A tese dele não sei, esses detalhes.
a coisa é que o Posen foi influenciado por Heppenstall. Heppenstall é um teólogo adventista. E Heppenstall foi influenciado por Prescott. Então temos Prescott. Onde está Prescott? Aqui nesse tempo. Prescott. Heppenstall. Tem uma linha aqui. Se você tem como seu pai espiritual Heppenstall e seu avô espiritual Prescott, você não tem uma linha muito limpa, muito boa aqui, não? Ok, então acho que temos algumas coisas aqui, algumas informações mais valiosas. Sim. Ratzinger foi aluno da faculdade? Ou foi professor? Eu sei que foi professor. Eu acho que talvez foi também aluno. Eu não lembro esse detalhe. Como? Quem era esse Ratzinger? Ah, quem é Ratzinger? Ratzinger Benedicto XVI, né? é presidente. É presidente. O Papa Benedito? Bento aqui. Ah, Bento. O futuro. Não foi estudante, parece que não. Sou professor. Muito bem. Vamos ter uma tarefa, mas eu tenho que pensar um pouco. Talvez agora no decisão vou anunciar a tarefa. Fechamos com uma oração?